O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em 2013, mais 360 mil carros passaram a fazer parte da frota de mais de 6 milhões de veículos do Paraná. De acordo com o Detran, o número de carros do estado aumenta 7% ao ano. Mais carros nas ruas, mais congestionamentos, mais poluição e mais tempo perdido no trânsito. Mesmo com tantos pontos negativos, as vendas de novos veículos não param e o carro se tornou o maior exemplo do individualismo do homem contemporâneo. É ela, a bicicleta, que aparece como uma alternativa para o problema causado pelos carros nas grandes cidades. É um meio de transporte barato, limpo, sustentável e saudável. Mas usar a bicicleta como meio de transporte ou até mesmo como lazer não é tão simples. Faltam políticas públicas para tornar as cidades seguras para pedalar. O Em Tese de hoje vai falar sobre as barreiras e os facilitadores para o uso da bike. Está aqui ao meu lado a Edna Maria de Camargo. Ela é mestre em Educação Física e estudou no mestrado as dificuldades e as vantagens do uso da bicicleta aqui em Curitiba, né, Edna? Isso mesmo. Edna, você usa a bicicleta como meio de transporte? Sim, eu uso bicicleta porque da minha casa ao meu trabalho facilita. É menos de 2 km, 3 km, então fica muito fácil. E no lazer também. Agora, no seu trabalho de mestrado, você decidiu estudar algumas pessoas específicas, reuniu essas pessoas em grupos e eu queria que você contasse de que maneira você fez seu estudo. Então foi o seguinte, foram convidadas pessoas que iam falar sobre a bicicleta. Elas não sabiam ao certo o que eu ia investigar dessa bicicleta. Então a técnica que foi usada foi uma técnica chamada grupo focal. As pessoas se reúnem, o tema é bicicleta. E daí eu vou jogando perguntas, questões. E, ao final, as pessoas vão falando o que realmente pensam sobre isso. Mas o foco principal era investigar o que possibilita ou impossibilita, né? Barreiras ou facilitadores do uso da bicicleta. E as pessoas selecionadas foram um grupo de pessoas que utilizavam a bicicleta no lazer, um grupo de homens e de mulheres, no deslocamento, né? Para trabalho, na farmácia, deslocamento geral, grupo de homens e mulheres, e grupo de ativistas. Então, também foi convidado pessoas ativistas. E os resultados foram bem interessantes. Eu ia te perguntar justamente isso, de maneira geral, o que esses grupos, todos eles, apontaram como barreiras para o uso da bicicleta aqui em Curitiba? No geral, a principal barreira foi a falta de segurança. E daí, em segundo, da falta de segurança veio a falta de ciclovias e o clima inadequado. Claro, quando eu fiz a pesquisa, eu já pensei que as pessoas iam falar sobre o clima. Por quê? Porque Curitiba é frio, chove muito, então eu pensei no clima com certeza. Mas isso foi no geral. Se a gente pegar individual, por exemplo, o que os homens acharam, o que as mulheres acharam, esses resultados mudam. Da mesma maneira, se eu pegar pelo uso. Então, por exemplo, as pessoas que usam a bicicleta no lazer, elas não reclamaram muito do clima. Por quê? Porque ela usa para o lazer. Então, se estiver chovendo, ela não vai, ela utiliza outro dia. Isso. Então, em grupos e também por sexo, a gente teve diferença no geral, nos resultados. Mas quando a gente fala no geral mesmo, a falta de segurança, ela foi o mais citado. As pessoas reclamam mesmo.
Como eu vou andar de bicicleta? Eu posso ser assaltado, eles podem me roubar. Muitas vezes utilizavam a bicicleta, chegavam em tal lugar, colocavam um cadeado, corrente, quando chegava lá a bicicleta não estava mais lá. E isso as pessoas relataram no próprio trabalho, né, nos lugares em que estudavam, universidade e nos comércios em geral. E, em segundo lugar, a principal barreira foi a falta de ciclovia. As nossas ciclovias, a maioria, elas não têm continuidade, né? As nossas ciclovias, elas ligam somente os parques. Então, por exemplo, se eu utilizo para trabalhar, moro no bairro Pinheirinho, e vou utilizar para ir para o Prado Velho, por exemplo, eu não tenho uma ciclovia que me leve para lá, porque as nossas ciclovias, elas interligam os parques da cidade. Então, ela é voltada muito para o lazer e não para o deslocamento. Então, quem usa a bicicleta para deslocamento tem esse grande problema. Sem contar na manutenção. Se ela é usada, tem que haver uma manutenção com certa periodicidade. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, essas foram as maiores reclamações. Por outro lado, o que as pessoas mais apontaram também de maneira geral, antes de falar sobre os grupos especificamente, o que elas apontaram como pontos positivos para o uso da bicicleta? Então, esse foi o mais fantástico. 20% das respostas foram sobre o bem-estar. Então, as pessoas falavam, eu uso bicicleta pelo bem-estar, porque eu me sinto muito bem, eu me sinto mais feliz, eu aprecio a natureza, eu me sinto mais saudável. Então, a maioria das pessoas relacionava isso, o bem-estar. E se você for procurar mesmo a definição de bem-estar, o que é bem-estar para você pode não ser para mim. Então, a gente reuniu várias respostas, várias frases que as pessoas falavam, né, que no estudo eu chamo de relatos, nessa caixinha do bem-estar. Então, ele foi, com certeza, um dos maiores facilitadores. E, em segundo, a gente teve um empate na companhia, né? Possuir uma companhia para utilizar a bicicleta aumentaria o uso, e o apoio. Então, se eu tenho apoio do meu marido, se eu tenho apoio dos meus pais, de amigos, eu vou utilizar a bicicleta com mais frequência. Principalmente mulheres, as mulheres relataram muito isso. Então, conclui-se o quê? Que para utilizar a bicicleta, você tem que usar a bicicleta para sentir essa sensação de bem-estar. E se você tiver uma companhia, mais chance você tem de usar. Se seu pai, sua mãe, seus amigos incentivarem, você tem muito mais chance de usar a bicicleta. Ou seja, essas campanhas que a gente vê, a bicicletada, ações desse tipo, muito provavelmente elas envolvem cada vez mais pessoas para que mais pessoas usem. Colaboram, porque a pessoa não está sozinha. Se a gente for pensar nas barreiras, qual a principal barreira? Falta de segurança. A partir do momento que eu estou pedalando em grupo, que eu tenho companhia, essa barreira pode reduzir um pouquinho. E o objetivo é descobrir esses facilitadores para ver se eles conseguem reduzir alguma barreira. Porque as barreiras nem sempre são resolvidas por nós mesmos. Por exemplo, eu tenho barreira em relação à falta de companhia. Se eu ligar para um amigo, talvez eu consiga reduzir ela. Mas existem algumas que a gente não consegue reduzir, por exemplo, as relacionadas ao ambiente. Pense na falta de ciclovia. Sozinho eu vou conseguir alguma coisa? Depende do poder público, Isso. Né? Então, existem algumas barreiras que o indivíduo consegue resolver, mas outras não, que seriam as barreiras relacionadas ao ambiente. Bom, a UFPR-TV encontrou um casal aqui de Curitiba que costuma usar a bicicleta como meio de transporte. E eles contaram para nós quais são as dificuldades que enfrentam para usar a bike no dia a dia. Basta olhar pelas ruas para perceber que a cada dia mais pessoas utilizam a bicicleta. Pedalar traz muitos benefícios. Faz bem à saúde, contribui para a diminuição do estresse e ansiedade, além de ser um veículo econômico e que faz bem ao meio ambiente. Eu utilizo a bicicleta tanto quando eu vou sair de casa para ir até o supermercado, farmácia, aonde que eu precisar sair, eu acabo indo com a bicicleta. Mas quem pedala aponta algumas dificuldades, como falta de respeito por parte de motoristas e principalmente a falta de infraestrutura. Na nossa cidade falta muito disso, falta realmente o espaço adequado para a gente conviver ou compartilhar junto. A calçada também não é uma opção, porque muitas vezes é onde o pedestre caminha, onde ele usa, né, para caminhar, então fica bem difícil, é bem complicado. Mas as dificuldades não desanimam a Ariane, muito pelo contrário. Os benefícios do ciclismo são bem maiores do que os desafios. A bike, ela para algumas pessoas, ela melhora o humor, ela melhora
né, o desempenho, o peso, muitas pessoas elas conseguem controlar o peso, né, melhora a alimentação, melhora na questão do colesterol, do cardiorrespiratório. Eu acho que assim, melhora, é só benefícios em todos os sentidos, né? Então eu acho que a bike ela só traz benefícios assim, em todos os sentidos. Quem pedala também ganha tempo. Pedro sabe bem disso. É muito mais rápido. Porque eu no meu trabalho, para mim vir tanto de ônibus como de carro, eu levo aproximadamente aí 25 a 30 minutos pelo menos. De bike eu faço isso em 12 minutos, sem contar que eu chego mais animado, sem preguiça, certo? Então no meu trabalho, o meu dia mais produtivo, acaba acontecendo isso. E além de tudo isso, andar de bike pode ser uma boa maneira de fazer novos amigos. Você acaba fazendo um bem para a própria saúde, vamos dizer assim, e também acaba conhecendo novos lugares, acaba conhecendo novas pessoas e assim vai aumentando o seu vínculo, inclusive de amizade. Ed, nesses relatos que a gente acabou de ouvir, batem de alguma forma com aqueles que você ouviu durante seu trabalho de mestrado? Sim, que nem a moça falou da calçada. Normalmente não tem espaço, você não consegue andar na calçada porque você vai atropelar os pedestres, então precisaria um espaço mesmo para a bicicleta. Porque a gente tem que lembrar que a bicicleta ela também é um meio de transporte, então ela tem o direito de andar na rua. Só que andando na rua, quais os problemas que acontecem? Muitas vezes os motoristas não respeitam, o trânsito é inadequado para a bicicleta, porque tem também um espaço mínimo entre o carro e a bicicleta. 1,5 metro, né? Isso. Então é bem complicado. Eu acredito que a gente tem que melhorar também a cabeça dos motoristas, né? O pessoal que está de carro, o pessoal que está de moto, os outros motoristas, porque a bicicleta também é um meio de transporte. A única diferença é que ela é menor. Ela é se a gente for pensar em meio de transporte, ela é o que você precisa ter mais atenção, porque ela é o mais frágil. Compare com caminhão, compare com carro, então ela precisa de uma atenção melhor também, né? Com certeza. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa aqui no estúdio para saber mais sobre outra pesquisa científica. Uma professora do Departamento de História aqui da UFPR lança um livro sobre os viajantes alemães que registraram a natureza e os povos indígenas brasileiros no século XIX. Um mundo novo. Assim se referiam os europeus ao continente americano. Um lugar a ser desbravado, a natureza encantadora, o clima diverso, os habitantes misteriosos, a cultura tão diferente da Europa. Não foram poucos pesquisadores que se aventuraram nas terras desconhecidas. Entre eles, 3 viajantes alemães, personagens do livro Ciência do Homem e Sentimento da Natureza, lançado pela editora da UFPR. Originalmente, a minha pesquisa era sobre viajantes alemães e franceses. Inclusive, eu fiz a pesquisa, o material eu levantei. Aí o meu orientador, que era na época o professor Ronald Raminelli, que hoje é professor da UF, ele falou, não, vai ficar demais. Aí eu só foquei nos alemães. O livro é ricamente ilustrado com desenhos produzidos pelos viajantes. Relacionar as imagens com os textos escritos na expedição foi um dos propósitos da autora. Correram para instituir uma imagem do Brasil. Quer dizer, o Brasil não foi inventado de dentro para fora, né? Ele foi inventado de fora para dentro. Nessa relação do que veio de fora para aquilo que se tem hoje como uma imagem assim, que inclusive não deixa de ter fundamentalmente os estereótipos em relação a essa imagem, né? A representação do ritual de dança dos índios demonstra a visão dos europeus sobre os nativos. Eles são reproduzidos com feições semelhantes uns aos outros e os próprios pesquisadores estão inseridos na imagem. É que eles estão realizando uma dança e ele fala assim, nossa, eles parecem tão... essa música é tão monótona, eles parecem tão, assim... simiescos, né? Além das comunidades indígenas, a natureza também era objeto de estudo dos viajantes. Mas a expedição não era apenas científica. Essa primeira metade do século XIX, você tem muitas expedições como as que eles realizaram, né? De viagens assim, que buscavam conhecimento
do território, mapeamento e mapeamento econômico também, descobrir onde tem mais riqueza, minérios, etc. Para realizar a pesquisa, a autora se debruçou sobre obras muito antigas. Além disso, assim como os viajantes da obra, também viajou pelo país em busca de informações para compor a tese de doutorado. Fui para a Biblioteca Nacional, o primeiro documento, a fonte, foram os álbuns de viagem deles. Então, na seção de obras raras, você tem todos esses álbuns e diários, são diários com ilustrações grandes, assim, né? Então, todo esse material foi identificado, fotografado, porque assim, você tem várias reproduções que estão em outras publicações, mas você não tem ideia, assim, essa gravura, o tamanho dela e tal, do que era original, né? O livro sobre os viajantes alemães do Brasil do século XIX está disponível nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. E no próximo bloco, eu e a Edna voltamos a conversar sobre o uso da bicicleta. A bike representa apenas 3,4% da divisão de modal de transporte no Brasil, de acordo com a Rede Bicicleta para Todos. A mesma entidade avaliou que, se mais pessoas pedalassem para se locomover pela cidade, o SUS economizaria 84,6 milhões de reais por ano no tratamento de doenças relacionadas à obesidade. Hoje o Intese fala sobre as barreiras e os facilitadores para o uso da bicicleta. E eu recebo aqui a Edna Maria de Camargo, mestre em Educação Física e estudiosa do assunto. Bom, Edna, eu falei aqui um dado assustador, na verdade, né, de gastos da saúde pública com doenças relacionadas à obesidade. E, na verdade, a bicicleta ajudaria a resolver esse problema de maneira simples? Com certeza. Se a gente for pensar na recomendação de atividade física, a recomendação do American College, que ela fala o seguinte: existe um mínimo de atividade física para você realizar durante a semana, que vai contribuir para você ter mais benefícios para a saúde. E ela fala o seguinte, que um adulto deveria fazer 150 minutos de atividade física na semana. Se a gente dividir isso na maior parte dos dias da semana, daria 20 minutos cada dia, 30 minutos cada dia. Ele conseguiria cumprir essa recomendação somente com o uso da bicicleta. Se ele usa ela para o transporte, enquanto ele se desloca, ele está fazendo atividade física, está cumprindo a recomendação e está atingindo os benefícios para a saúde. Se for uma criança ou adolescente, em média, 300 minutos, alguma coisa assim, ela também estaria atingindo benefícios para a saúde. Pense no deslocamento até a escola, no deslocamento até a biblioteca, até a farmácia. Então, você conseguiria atingir benefícios para a saúde somente com o uso da bicicleta. Agora, ou seja, aquele tempo que a gente fica no carro estressado, nervoso, parado, a gente poderia usar para algo bom. Mas, por outro lado, os teus entrevistados na sua dissertação acabaram apontando alguns problemas, inclusive na cidade ou nos próprios locais de trabalho, que inviabilizam, de certa forma, o uso da bicicleta. Eu queria que você falasse sobre essas questões que envolvem tanto o poder público quanto as empresas, por exemplo. Então, um dos problemas foi o seguinte: algumas pessoas não utilizam bicicleta, que para ela se deslocar de bicicleta e poder realizar depois no dia a função dela no trabalho, ela precisaria que tivesse um local para ela tomar banho, para ela trocar de roupa, para ela guardar a bicicleta, né, de maneira segura, para que quando ela saia do trabalho a bicicleta ainda esteja lá. Sem isso, às vezes a pessoa não consegue usar a bicicleta. Por exemplo, eu sou da atividade física, então para mim talvez seja mais fácil. Mas uma pessoa que trabalha num banco, numa multinacional, ela poderia se deslocar. Mas será que no local teria um espaço para ela trocar de roupa, para ela se estabelecer, né, por dia? Então, muitas pessoas falaram em relação a isso, que precisaria de uma infraestrutura mesmo, não só em escolas ou universidades, mas nos locais de trabalho, para que mais pessoas pudessem utilizar a bicicleta. E também existe a questão da segurança, né? Principalmente o grupo das mulheres acabou apontando a questão da segurança como um limitador, né? Sim, elas foram as que mais falaram em relação à segurança.
E talvez porque a mulher mesmo, ela é mais acometida em relação à segurança. Muitas mulheres falaram da falta de segurança e relacionada a crimes, por exemplo, assalto, roubar alguma coisa dela, roubar a bicicleta, ser agredida, violência mesmo, né? Até algumas falavam assim, é difícil sair de bicicleta na rua sozinha, porque os homens ficam mexendo, porque às vezes ficam falando algumas indelicadezas. Então, tudo isso entrou mesmo como barreira para as mulheres não utilizar a bicicleta, bem mais do que no grupo dos homens. Os homens se referiram à falta de segurança, e quando os homens se relacionavam à falta de segurança, alguns deles mencionavam o seguinte, não, eu ando de bicicleta, não, mas a minha esposa não, é muito perigoso, minha esposa nem pensar. Ou então relacionado aos filhos, não, eu vou de bicicleta, uso para o trabalho, não, mas meus filhos não, né, é muito perigoso, não, as crianças não, elas não sabem se defender. E daí eles começavam a falar da falta de segurança. Aos poucos, Curitiba abre espaço para a bicicleta. É o caso da Via Calma, por exemplo, que vai ter espaço exclusivo para as bikes e os carros não poderão ultrapassar 30 km por hora. A cidade também vai ganhar uma praça para ciclistas, apelidada de Praça de Bolso. Entre um dos cruzamentos mais antigos e movimentados da cidade, um espaço dedicado para elas, as bicicletas. É aqui, entre as ruas São Francisco e Presidente Faria, que vai ficar a primeira praça de bolso de Curitiba. É uma praça que se utiliza de um espaço urbano de pequeno tamanho, que está com um uso subutilizado ou inutilizado, né? Então a ideia é você destinar esses pequenos espaços que já pertencem à prefeitura para um uso público. Vinícius conta como surgiu a ideia de revitalizar mais esse espaço. Então, a Praça de Bolso, a gente frequentando esse espaço que é a Bicicletaria Cultural, a gente percebeu que esse terreno baldio aqui poderia ter se dado o melhor uso para ele, né? E daí a gente sugeriu para a prefeitura que se fosse feito um espaço de convivência homenageando os ciclistas. O principal objetivo da Praça de Bolso do ciclista é incentivar a cultura da bicicleta como meio de transporte em Curitiba e região. Para que a praça seja inaugurada antes da Copa do Mundo, as obras contarão com a ajuda de ciclistas voluntários. A gente poderia esperar que fosse feita toda aquela burocracia de licitação para que fosse contratada uma empresa, para que fosse feita, né, a Praça de Bolso, mas daí ficaria só para depois da Copa, né? E daí houve essa ideia dos ciclistas de realmente colocar a mão na massa para fazer e falaram que é possível. Né? E é possível a gente, inclusive, utilizar um material que está nos depósitos da prefeitura. Logo, logo a gente vai começar a dar andamento. O espaço vai contar com ferramentas básicas para conserto das bikes, água, bombas de ar e bicicletário. O local vai ter ainda um memorial em homenagem a ciclistas mortos. Qualquer pessoa pode utilizar a praça como local de descanso. Então você assume um espaço com a temática da bicicleta, você mostrar que a cidade está sendo amiga desse meio de transporte, né? E, obviamente, além disso, pode ser um espaço de infraestrutura mesmo para o ciclista, que pode ter espaços de estacionamento para bicicleta, com seus paraciclos, pode ter equipamentos destinados à manutenção básica de um pneu que esteja murcho, algum parafuso esteja frouxo, né? A Praça de Bolso do ciclista é uma vitória, né, para todo o movimento cicloativista, porque é um reconhecimento de um espaço, né? Edna, a gente vê que em outros países até mais desenvolvidos do que o Brasil, a bicicleta é usada por todo mundo. Por que no Brasil existe tanta resistência ainda para que a bike faça parte do dia a dia? Essa é uma questão cultural. Em países de renda elevada, eu fiz uma pesquisa, uma revisão, né, sobre países que utilizam a bicicleta. Em países de renda elevada, com certeza o número de usuários é maior. Aqui no Brasil, as pessoas associam muito o uso da bicicleta com status. Mas eu não vou usar a bicicleta, eu tenho carro. Por que eu vou usar a bicicleta? Não, quem usa a bicicleta é quem não tem condições financeiras de andar de carro. Então as pessoas, infelizmente, associam a isso. Erroneamente, né? Porque se você for pensar, quem usa a bicicleta é uma pessoa que está acima, é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, é uma pessoa que economiza seu dinheiro, porque ela está utilizando a bicicleta, é uma pessoa que pensa na sua saúde, é uma pessoa mais feliz. Então, eu acredito que essa cultura ela tem que mudar.
Edna, agora eu queria que você me desse um exemplo de um país ou de uma cidade, algum lugar que você tenha estudado e que o uso da bicicleta chega mais perto do ideal. Então, se a gente for pensar no cenário mundial, o uso da bicicleta no Brasil, ele 8%, 9%. E se a gente for pensar, por exemplo, na China, 40% das pessoas utilizam bicicleta. Agora vamos pensar no Canadá, Holanda, as pessoas utilizam bastante bicicleta também. E daí tem toda uma estrutura, se a gente for pensar na Holanda, tem toda uma estrutura para isso. Tem números de bicicletas que você, em grande, né, um número grande de bicicletas em que você, mesmo não tendo bicicleta em casa, você pode alocar a bicicleta e passear pela cidade. Tem número de estacionamento para bicicleta, infraestrutura para bicicleta. Então o acesso para o uso da bicicleta é muito melhor. Então se a gente comparar esses países de renda elevada com o Brasil, com certeza a gente precisa melhorar muito. Então esses são os grandes exemplos, então seriam os exemplos que a gente deveria ter como base. Mas claro, de local para local, as barreiras são diferentes. Então tem alguns estudos até que falaram assim, locais, né, onde tem neve. Então lá a barreira pode ser a neve. Aqui no Brasil a nossa barreira pode ser sol intenso, em Curitiba pode ser chuvas. Então, claro, existem países que são modelos para a gente, mas em cada local é preciso você investigar quais são as barreiras daquele local. Por quê? Porque as barreiras podem ser diferentes de país para país. Agora, a gente tem percebido em Curitiba, ano após ano, um aumento do uso da bicicleta e também algumas políticas públicas que aparecem. A gente viu até o prefeito, quando foi assumir o cargo, indo de bicicleta para posse. O que está sendo feito aqui na cidade é bom, é suficiente, ainda precisa muito mais? Então, eu parabenizo ele, porque eu acho que a melhor maneira de você incentivar alguém é pelo exemplo. E também poderia passar isso para que pais também façam isso, para servir de exemplo para crianças. Entra naquela história da cultura também, que se a gente faz isso em casa, a criança vai ver isso com mais clareza, com uma cabeça mais aberta e vai respeitar a bicicleta. Em relação à cidade, é uma ótima iniciativa, as ciclofaixas, claro, tem que melhorar? Com certeza a gente vai melhorar, com certeza vai evoluir, mas já é uma grande iniciativa. O simples fato de ter pessoas preocupadas com o uso da bicicleta, preocupadas em criar intervenções para que as pessoas utilizem mais bicicletas, isso já é de grande valia. Mas claro, às vezes as pessoas comparam isso, mas aqui está acontecendo só isso, olha como está lá na Dinamarca, olha como está na Holanda, olha como está em tal lugar. Mas eu acredito que nós vamos caminhar, vai desenvolver, vai melhorar, acho que tem tudo para dar certo. Agora, para finalizar, Edna, de que maneira que o teu trabalho, que tomou tanto o seu tempo, foi extenso, foi uma pesquisa complexa, com muitas pessoas, você contou com a ajuda de auxiliares para anotar o que elas falavam. Então, de que maneira que tudo isso que você estudou contribui para a mudança dessa realidade que a gente vê hoje, do grande número de carros, de pessoas sedentárias? Então, olha só, na verdade, ele foi o primeiro estudo de barreiras e facilitadores para o uso da bicicleta. Então, hoje a gente vê aqui na cidade de Curitiba todo mundo preocupado com o uso da bicicleta, as ciclofaixas. As pessoas querem incluir bicicleta, mas é preciso você saber quais são os problemas que as pessoas enfrentam. Não adianta só a gente colocar uma ciclofaixa, não adianta colocar uma ciclovia em tal lugar. Muitas vezes ela vai estar ali e as pessoas não vão utilizar. Então, o primeiro passo seria identificar quais são essas barreiras, para que realmente as pessoas utilizem. Então, isso colabora no seguinte, é preciso descobrir as barreiras para poder criar intervenções. Intervenções que realmente façam alguma diferença para a população, para que a população faça mais atividade física. Então, eu acredito que o pedalar é uma grande maneira de fazer atividade física e que as pessoas conseguiriam cumprir a recomendação para a saúde somente com o pedalar. E se a gente pensar no geral, muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Daí gera problemas com a saúde, obesidade, outros problemas que a gente já conhece. E muitas vezes a solução está ali na frente dela. Tem uma bicicleta encostada em casa. Teve uma pesquisa na minha dissertação que eu vi que 65% das pessoas tinham bicicleta em casa. Mas como isso, só 8% usam. Então, às vezes, perceber que a solução às vezes está ali na sua casa. Tentar ir de bicicleta na farmácia, para a escola. Tentar fazer atividade física com o pedalar.
Hoje o Em Tese falou sobre a dissertação de mestrado em Educação Física da Edna, que estudou as barreiras e os facilitadores do uso da bicicleta em Curitiba. Se você quiser ler o trabalho completo, é só acessar o banco de teses da UFPR, no endereço que aparece aí na sua tela. Se você gostou deste programa, dá para assistir novamente. A nossa programação completa e todos os Em Tese estão disponíveis no site da UFPR TV ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!